De Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimo Diácono Ivan, povo santo de Deus, vocês que nos ouvem, nos assistem pelas redes sociais, rezemos juntos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo constitui a alma da Igreja e de cada um de nós cristãos. É o amor de Deus que faz do nosso coração a sua morada e entra em comunhão com cada um de nós. O próprio Espírito Santo é o dom de Deus por excelência e que, por sua vez, transmite vários dons a quantos o acolhem. A Igreja identifica 7 deles, número que simbolicamente significa plenitude, totalidade. São aqueles dons que aprendemos quando nos preparamos para receber o sacramento da confirmação e que invocamos a cada dia os 7 dons. Eu vou fazer uma locução aqui do Papa Francisco, que ele fez algumas catequeses lá em 2014, quando ele fez e falou sobre os dons do Espírito Santo. Nós já temos ali os 7 dons escritos, né? Dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, da ciência, da piedade, do dom do temor de Deus. Então nós vamos ver os nossos jovens trazendo cada um deles a vela, simbolizando um dom. Primeiro, o dom da sabedoria. Isso aqui que o padre vai fazer lá é um resumo do resumo que o padre havia feito, mas é muito comprido, né? A locução do Papa. Então, eu vou fazer uma pequena síntese aqui. A sabedoria é ver o mundo com os olhos de Deus e não com os olhos dessa humanidade. Deriva da intimidade com Deus e da relação de filhos com o Pai. Então, vamos conseguir esse dom através também da intimidade com Deus. O Espírito Santo transforma o coração do cristão, permitindo discernir a ação de Deus. Então, esse dom da sabedoria, nós recebemos, vai nos ajudar então a discernir a ação de Deus, a discernir também o que é coisa de Deus e o que não é. Vai nos ajudar então nesse direcionamento.
E é um dom, amados irmãos, que a gente deve sempre pedir para Deus, o dom da sabedoria. Não é para pensar em que a sabedoria que nós vamos pedir dos dons do Espírito Santo é para a gente ter uma inteligência aguçada e etc e tal, para a gente achar que é melhor do que o irmão, não. Segundo aqui o que está dizendo é para a gente buscar essa intimidade com Deus, não é? E ver tudo, o mundo, os irmãos com os olhos de Deus. Essa vai ser a verdadeira sabedoria. E você olhando o seu irmão, você vendo tudo com os olhos de Deus, então você vai ter reações diferentes na sua vida, com relação a tudo, né? Como diz aqui. E sempre peça. Na verdade, quando você for pedir o Espírito Santo e o dom, vai pedir um dom para ele, já peça o pacote completo. Os 7 dons dele. Vem Espírito Santo com os seus 7 dons aqui, porque eu preciso de todos. Porque todos eles vão falar aqui sobre, não coisas humanas, que muitas vezes a gente pensa que esses conselhos, esses dons, são coisas que a gente pede ciência, né? Entendimento, um tanto de coisa. A gente vai pedir então, porque a gente vai ser bom. Não, ele vai falar, o Papa vai nos falar de coisas que o Espírito Santo com seus dons fala, através dos dons, de nós aproximarmos de Deus e ver as coisas com os olhos de Deus, agir de acordo com Deus. Então, é coisa do interior da nossa intimidade. O segundo dom, dom do entendimento. O entendimento permite compreender a realidade como Deus a vê. O da sabedoria vai nos fazer ver o mundo com os olhos de Deus. O entendimento vai nos fazer compreender a realidade como Deus vê. Está ligado à fé e à capacidade de entender os ensinamentos de Jesus. Então vai nos dar a capacidade de entender os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo ilumina a mente e o coração, ajudando a compreender a palavra de Deus. Então, o dom do entendimento vai nos ajudar a ver a realidade como Deus vê, ter o entendimento, compreender a palavra de Deus, não é? Com o coração. Às vezes nós vamos ler a palavra do Senhor, de repente entendemos alguma coisa com a nossa razão, com a nossa realidade. E o dom do entendimento vai fazer você ler o Evangelho, a palavra de Deus, e entender segundo, né, o Deus vê. E compreender a palavra do Senhor de acordo com o que Ele diz, com o que Ele quis dizer com a sua palavra. Porque muitas vezes nós manipulamos a palavra de Deus com o entendimento do nosso ser, da nossa vontade, daquilo que eu acho que é verdade. E aí eu olho para essa palavra, então isso aqui é verdade, porque como eu penso está aqui na palavra. E muitas vezes o interior vai te falar, né, de um dom do entendimento, não é assim. Deus não vê dessa forma, não é? Então, Ele vai fazer você entender a palavra do Senhor de acordo com a realidade do próprio Jesus Cristo. É um presente, então, também que devemos pedir juntos. Em todos os dons que o Papa fala, ele sempre fala no final, devemos pedir. Devemos pedir. Então, quando vamos pedir, então, como o padre disse, já pede esse pacote completo, né? Quando a gente vai comprar uma passagem aí, então já tem o pacote completo, você já pega com avião, já passagem, com hotel, com carro, com tudo, né? Então, nos dons do Espírito Santo faça a mesma coisa, só que esse aqui você não precisa pagar nem comprar, não. Você pode pedir e Deus dá para nós, não é? Terceiro dom, dom do conselho. O dom do conselho orienta as decisões em comunhão com Deus. Percebendo que tudo ele fala com Deus, com os olhos de Deus, como Deus vê, então nós vamos ser orientados de acordo com as decisões em comunhão com Deus. E não com a nossa realidade que nós vivemos, ou nossa racionalidade. Em comunhão com Deus, nas decisões com Ele. Vai nos orientar tudo, então, com relação a Deus. E a oração é essencial para receber este dom e ouvir a voz do Espírito. Então, o que vai nos ajudar
a receber e permanecer esse dom dentro de nós, meus irmãos, é a oração, a busca da intimidade com o Senhor, não é? E aqui nós vamos ouvir a voz do Espírito. Ouvindo a voz do Espírito, nos aconselhando, a gente vai ser instruído da maneira correta, não é? E aí a gente vai ver as coisas de maneira correta na palavra de Deus, vai nos ajudar a compreender, vai nos ajudar a falar da palavra de Deus, de Jesus, ouvindo a voz do conselho do Espírito. O conselho ajuda a evitar o egoísmo e a viver em comunidade, sair de si mesmo, do orgulho, da vaidade. E é importante encontrar pessoas de fé que possam oferecer conselhos sábios dados pela voz interior do Espírito Santo, que vai instruir e vai ajudar você a aconselhar. Nós vamos pedir o dom do conselho, sim ou não? Para nós ser melhores do que os outros? Não. Para nós ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Espírito nos instruindo, para que nós possamos ajudar aos nossos irmãos na instrução que ele talvez precisa. E aqui o dom nos ajuda a tirar o egoísmo do nosso coração, o orgulho, porque muitas vezes nós também precisamos de um conselho e nós vamos achar pessoas de fé e vão nos oferecer conselhos e nós vamos ouvir também eles nos aconselhando. Se ele recebe o dom do conselho e vai ouvir no seu íntimo a voz do Espírito, aconselhá-lo aquilo que ele deve falar, ele vai te aconselhar da maneira correta, não é? Dom da fortaleza. Tem um telefone celular tocando aí. Aproveitando, vamos colocar tudo no silencioso, né? Nosso celular. O padre também, às vezes, usa o celular que se não colocar, toca, a gente fica com vergonha, né? Dom da fortaleza é necessária para enfrentar as dificuldades da vida cotidiana. Olha, o padre não está chamando a atenção não de quem está com o telefone, porque acontece, a gente esquece, nós somos humanos, né? A gente esquece. Então, irmão, o dom da fortaleza aqui, representado na vela, é necessária para enfrentar as dificuldades da vida cotidiana. O Espírito Santo liberta o coração dos medos e das incertezas nas nossas dificuldades interiores, nas nossas dificuldades cotidianas do dia a dia. A fortaleza se manifesta em momentos de grandes dificuldades de dor. Então, ele vai se manifestar na nossa vida nos momentos de dificuldade de dor. E aí vai nos ajudar a enfrentar tudo isso. Não vai nos ajudar a ter medo. Ele vai arrancar o medo e vai fazer com que você seja forte para enfrentar as dificuldades, não é? Porque nós, seres humanos, temos dificuldades, temos tribulações, passamos por momentos difíceis. Quando a gente perde um ente querido, vem dor, vem sofrimento. Então o dom da fortaleza vai nos ajudar a enfrentar tudo isso. Não vai fazer nos parar na dor e no sofrimento e ficar ali inerte, não é? Esperando alguma coisa acontecer. Ele vai ajudar e fortalecer para que você enfrente isso. Então, se a gente está passando por momentos aí difíceis, mas parado inerte e ficou parado, está faltando pedir o dom da fortaleza aí, para você ser forte e ele ajudar você a enfrentar tudo isso. Talvez tenha muita gente que entra aí em depressão, porque está precisando do dom da fortaleza, para enfrentar, porque às vezes a pessoa entra em depressão, em crise, porque não consegue enfrentar diversas situações que aparecem. É porque está faltando esse dom, o dom da fortaleza, para ajudar a enfrentar e vencer, né, todas essas dificuldades. Não é? Como diz uma palavrinha na psicologia, é ser resiliente, né? E enfrentar. Então, o dom da fortaleza vai ajudar cada um de nós a enfrentar tudo isso. Dom da ciência. Esse dom da ciência, nós pensamos muitas vezes, eu acho, que está relacionado com a ciência que a gente tem aí afora, que quer provar tudo, quer mostrar tudo, etc. e tal, não é? Mas não tem nada disso não.
A ciência do Espírito Santo nos ajuda a ver a grandeza de Deus na criação. Leva à contemplação da beleza e bondade de tudo que Deus criou. A preservação da criação é um dever, não uma propriedade a ser explorada, como tem acontecido muitas vezes aí no nosso meio, nosso ser humano, explorando, a criação, explorando tudo e não cuidando. Então tem que ser respeitada. Devemos ser guardiões da criação, respeitando e cuidando dela. O dom da ciência vai nos ajudar a perceber isso, essa graça que Deus criou tudo. Deus criou tudo, quando ele estava no Gênesis falando, Deus criou tudo e viu que tudo era bom, não é? Então ele viu que toda a criação era boa. E muitas vezes nós não conseguimos perceber que a criação é boa. Nós estamos acabando com ela, sujando, queimando-a, fazendo tudo de errado. E quando Deus criou o homem, o que ele falou? Viu que era muito bom. E nós, com esse muito bom, estamos tirando o que é bom da natureza e acabando com ela. Não é? Nós somos muito bons para Deus, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas não estamos muitas vezes vivendo como a imagem e semelhança do Senhor, porque estamos acabando com a criação que Ele criou. De manhã eu falei, quantos animais já foram extintos aí afora da natureza? Quantas árvores, quantas coisas que nós, por simples prazer de caçar, de cortar, de fazer isso, estamos acabando. Temos que ser guardiões das coisas de Deus. Ele criou tudo, nos criou também, não é? Tudo era bom e nós muito bom. Então nós temos que pedir esse dom da ciência para que nós tenhamos essa ciência interior de cuidar das coisas que Deus criou, cuidar de tudo, não é? Não fazer das criações coisas aí que a gente tem visto o ser humano fazendo, né? Colocando a criação à frente e acima de Deus. Não. Deus tem que estar acima de tudo e a criatura ficar no seu lugar e a gente, como animais racionais, cuidar daqueles que são irracionais, e guardá-los. Dom da piedade. A piedade é um vínculo profundo com Deus que dá sentido à vida cristã. Que bonito, hein? É um vínculo profundo com Deus que dá sentido à vida cristã, o dom da piedade. Refere-se à amizade com Deus e à capacidade de rezar com amor. Olha que bonito. Dá sentido à vida cristã, referindo-se a essa amizade que nós temos que ter com Deus e nossa capacidade de rezar com amor. Então, às vezes, nós vamos rezar e muitas vezes rezamos mecanicamente, é porque talvez está faltando o dom da piedade para nós. Não é ser pietista não, tá bom? É rezar com piedade. Aqui, com o coração. Rezar com amor, com Deus, estar com Ele. E não é se mostrar, eu vou rezar um tanto de oração aqui dentro, vou ficar de joelho na igreja para todo mundo me ver, porque vão pensar que eu sou santo. Não, é rezar lá dentro com amor, não se mostrar, vou rezar porque eu amo o Senhor. Então o dom da piedade é isso, é rezar com Deus, não é ficar talvez rezando 200, 300 orações aí, e talvez se mostrando, mas rezando mecanicamente de qualquer jeito, mas rezar com amor. Porque também ele é um vínculo profundo com Deus, e referência a essa amizade que nós temos que ter com Deus, porque somos filhos dele. Este dom nos leva a reconhecer os outros como irmãos e a agir com eles com mansidão. E também é um dom que é sinônimo de gratidão e louvor a Deus. Gratidão e louvor a Deus de tudo que Ele realiza e faz a nosso favor, não é? Porque nos ama, porque nos perdoa, porque providencia, não é? Então, Deus, o dom da piedade, rezar com amor, estar na presença do Senhor, buscar intimidade com Ele, não é? Esse dom. Se nós estamos rezando só mecanicamente, o padre reza a missa só de qualquer maneira, só tem que rezar mesmo e vai, então está faltando o dom da piedade.
o dom de rezar com amor e faltando o quê? A amizade com Deus, porque Ele também é essa amizade, né? E Ele vai dar sentido à vida cristã. Então, se a gente está perdendo o dom da piedade, nós estamos perdendo o sentido dessa vida cristã que temos que ter. Então, nós precisamos pedir sempre os dons. E, por fim, o dom do temor de Deus. Já sabemos que temor de Deus não é medo de Deus, mas reconhecimento da nossa pequenez diante dele. Leva ao abandono, confiante nas mãos de Deus, como uma criança com seu pai. Este dom nos faz seguir o Senhor com humildade e alegria. E também serve como alerta contra a obstinação do pecado e a busca de bens materiais. Porque a gente muitas vezes busca de uma maneira desenfreada, né? Os bens materiais, outras coisas, e muitas vezes também esquecemos que o pecado nos afasta de Deus, e nós vivemos muitas vezes nesse pecado, esquecemos, então está faltando o dom do temor de Deus para a nossa vida. Irmãos amados no Senhor, como o Padre disse, vamos pedir os 7 dons do Espírito Santo sobre a vida nossa, que eles nos auxiliem, nos ajudem, porque eles vão nos levar à intimidade, à amizade, o amor com Deus, vão nos fazer rezar com amor, vão nos fazer olhar para a criação de Deus também, com respeito, guardando-as, e também vão nos conduzir a olhar o próximo com amor, como filhos de Deus, e vamos querer sempre o bem deles. Jesus, hoje no Evangelho, encontrou as portas fechadas, mas Ele entrou e enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Aqui, amado irmão, feche os seus olhos um momentinho. Quais as portas que você está fechando para que Deus entre? Quais as áreas da sua vida você tem fechado e não deixado Deus agir? Que caminhos você tem trilhado por você mesmo, sem pedir a Deus para estar junto? Deus hoje pede que você abra as portas do seu coração, da sua alma. Deus quer hoje que você abra as portas de todo o seu ser, porque você é filho dele. Foi Ele que soprou a vida sobre você. Nós não nos pertencemos, pertencemos ao Senhor. Você pertence a Deus. Não feche as portas para o seu Pai, não feche as portas para Deus, senão está faltando esse grande temor ao Senhor. Você não está respeitando o seu Deus, Pai. Hoje, ouça a voz do Espírito e abra não somente as portas, mas as janelas de toda a sua casa, de toda a sua vida, de todo o seu coração, de toda a sua alma, para que o cheiro ruim do pecado que você talvez tenha vivido te envolve, ele saia, porque o odor da graça do Senhor vai entrar através do Espírito Santo. Talvez sua casa fechada esteja aí na escuridão, nas trevas, e você tem vivido o pecado. Mas abrindo hoje as portas de todo o seu ser, Deus vai entrar com a sua luz e erradicar todas as trevas a qual você está vivendo esse tempo na sua vida. Abre as portas, amado. Deixa Jesus, deixa o Espírito Santo entrar. Deixa Ele colocar na sua vida os seus 7 dons, para que realmente você, na realidade, você viva profundamente o mistério do cristão que você recebeu no seu batismo. Deixa Deus na sua realidade, no Espírito Santo, te encher, te restaurar, erradicar o mal e o pecado da tua vida. Fazer uma obra nova dentro do teu coração nesta noite.
Deixe o Senhor fazer. Deixe que o Senhor sopre o Espírito Santo sobre você, assim como Ele soprou o hálito de vida nas narinas de Adão. Assim também hoje Ele sopre o seu hálito de vida nova na sua vida. E Ele encontre as portas da casa do teu coração e as janelas abertas. Na verdade, toda casa tem teto. Que você arranque o teto também da sua casa que faz escuridão, para que o Espírito Santo não tenha nenhum tipo de barreira para entrar e fazer uma transformação de graça. Hoje é o dia do Pentecostes, dia que o Senhor enviou o Espírito Santo, soprou sobre os apóstolos. Que Ele também sopre hoje. Que a sua casa esteja toda destelhada, sem laje, para que não colocar barreiras. E a graça do Espírito Santo seja jorrado sobre todo o teu interior, para que daí, como Jesus disse, emane a rios de água viva na sua vida. Que a Santíssima Virgem, a esposa do Espírito Santo, interceda para que nós hoje saiamos daqui com toda a força e os dons do Espírito Santo, que nós realmente sejamos batizados num reavivamento interior no Espírito Santo, e assim a nossa vida seja transformada pela graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.